Sandra de Sá caminhou devagar até o camarim quando as últimas luzes do palco começaram a desaparecer. As cadeiras já estavam vazias, os técnicos recolhiam cabos em silêncio e o eco dos aplausos parecia ficar preso apenas na memória daquele teatro. Diante do espelho, ela encontrou o mesmo rosto que tantas vezes iluminou multidões, mas encontrou também um silêncio difícil de ignorar. É justamente nesse instante que surge uma pergunta inevitável. O que acontece com um artista quando as palmas deixam de fazer parte da rotina? O que torna a velhice de tantos nomes consagrados mais pesada do que imaginamos? Sandra de Sá foi durante décadas uma das vozes mais marcantes do soul brasileiro e da MPB. Sua presença de palco, sua interpretação intensa e suas canções atravessaram gerações, transformando momentos comuns em lembranças inesquecíveis para milhões de admiradores. Porém, o tempo costuma impor mudanças que nem sempre aparecem diante das câmeras. A agenda deixa de ser tão cheia, os convites diminuem, antigos colegas seguem caminhos diferentes e os encontros se tornam cada vez mais raros. Não significa que o talento desapareceu. Significa apenas que o mundo passa a correr em outra velocidade. Para quem dedicou praticamente toda a vida aos palcos, acostumar-se com dias silenciosos pode ser um desafio profundo. Há quem imagine que o reconhecimento conquistado ao longo de tantos anos seja suficiente para preencher qualquer vazio. Mas a realidade costuma ser muito mais delicada. Depois que o figurino é guardado e a porta do camarim se fecha, sobra apenas a companhia dos próprios pensamentos. Segundo relatos publicados ao longo dos anos, Sandra de Sá continuou preservando a paixão pela música, mesmo enfrentando as transformações naturais da idade e as limitações que chegam para quase todos. Não se trata apenas de envelhecer. Trata-se de perceber que antigos hábitos deixam de existir, que muitos amigos já não estão por perto com a mesma frequência e que o telefone nem sempre toca como antes. Existe uma solidão discreta que raramente aparece nas fotografias, porque ela não faz barulho. Ela cresce aos poucos, escondida entre recordações, objetos guardados e canções que continuam despertando emoções. Talvez seja exatamente isso que torne sua trajetória tão comovente para tantas pessoas. Em muitos momentos, o que permanece não é a falta de sucesso, mas a ausência daquela rotina que dava sentido aos dias. O relógio continua avançando, enquanto lembranças de ensaios, viagens, entrevistas e reencontros ocupam um espaço impossível de substituir. Cada noite tranquila pode parecer um convite para revisitar o passado, sem saber exatamente quando o próximo aplauso voltará a ecoar de novo. Às vezes, a tristeza não nasce do fato de as pessoas esquecerem você, mas de a vida mudar mais rápido do que o coração consegue aceitar. Durante muito tempo, a vida de Sandra de Sá pareceu ser medida pelo ritmo das apresentações, pelos ensaios intermináveis e pelas viagens que ligavam uma cidade à outra. Em vez de enxergar sua história apenas como uma sequência de datas importantes, basta imaginar pequenos fragmentos espalhados pelo tempo. Uma madrugada terminando dentro de um estúdio enquanto todos já estavam cansados. Uma manhã começando em um aeroporto antes mesmo de o sol nascer. Um camarim cheio de vozes poucos minutos antes de subir ao palco. Um microfone sendo ajustado pela 100ª vez, porque cada detalhe precisava estar perfeito. Para quem acompanhava tudo do lado de fora, existiam apenas o brilho das luzes e a emoção das canções. O que quase ninguém via era a disciplina silenciosa escondida atrás de cada apresentação. Manter a voz firme exigia cuidados constantes, descanso nem sempre possível e uma dedicação que ocupava espaço onde muitas vezes caberia a própria vida pessoal. Quando a juventude inteira é entregue à música, outras partes da existência acabam esperando sua vez. Reuniões de família são adiadas, amizades ficam limitadas a telefonemas rápidos e muitos momentos comuns deixam de acontecer porque a estrada chama novamente. Durante anos, essa rotina parece natural. O coração acompanha o mesmo compasso acelerado da carreira, e a sensação de estar sempre construindo algo novo
faz qualquer sacrifício parecer pequeno. No entanto, o tempo modifica até mesmo aquilo que parecia permanente. Aos poucos, as viagens diminuem, os compromissos deixam de ocupar todos os dias da agenda e o silêncio passa a visitar a casa com mais frequência. Amigos seguem caminhos diferentes, alguns já não conseguem manter o mesmo contato, familiares envelhecem junto com ela e as conversas mudam de assunto. O que antes era correria, transforma-se em uma rotina muito mais tranquila, quase contemplativa. Não significa que a música tenha perdido seu valor, nem que o carinho do público tenha desaparecido. Apenas significa que a intensidade dos dias já não é a mesma. Há um contraste inevitável entre o palco iluminado de ontem e a serenidade que acompanha muitos artistas na maturidade. Talvez seja justamente nessa mudança que exista uma das reflexões mais profundas sobre o passar dos anos. Existem solidões que não nascem da ausência de pessoas, mas da ausência daquele movimento constante que durante décadas deu sentido à rotina. Há momentos em que o coração sente falta não de multidões, mas da sensação de estar sempre partindo para um novo espetáculo. Porque existem formas de solidão que não surgem quando ninguém permanece ao nosso lado, e sim quando deixam de existir aqueles dias capazes de manter a alma ocupada, inquieta e cheia de sonhos novos todos os amanheceres. Envelhecer talvez nunca tenha significado apenas observar os cabelos mudarem de cor ou perceber novas marcas no rosto. Para alguém que passou tantos anos vivendo entre palcos, aplausos e compromissos, a maturidade também representa um encontro silencioso consigo mesma. É como acordar em uma manhã comum e descobrir que não existe mais uma agenda repleta de apresentações esperando sobre a mesa. O telefone permanece quieto durante horas. Não há produtores confirmando horários, nem viagens organizadas às pressas, nem a necessidade de correr contra o relógio para chegar ao próximo espetáculo. Em troca dessa antiga correria, surgem longos períodos de calma, e é justamente nessa tranquilidade que muitos pensamentos encontram espaço para aparecer. O silêncio, que antes parecia raro, transforma-se em um companheiro constante. Algumas pessoas aprendem a apreciá-lo rapidamente, outras precisam de tempo para compreender o que ele tenta dizer. Para uma artista cuja vida sempre esteve ligada ao contato com o público, cada manhã tranquila pode carregar um significado diferente. Não porque exista tristeza obrigatoriamente, mas porque a ausência do movimento cotidiano convida à reflexão. A memória percorre caminhos conhecidos, revisitando apresentações inesquecíveis, encontros marcantes, canções que atravessaram décadas e momentos em que a música parecia suficiente para responder a todas as perguntas. Ao mesmo tempo, surgem lembranças de oportunidades adiadas, de conversas interrompidas pela pressa, de dias que passaram sem que houvesse tempo para simplesmente contemplar a vida acontecendo. A velhice possui essa característica discreta de reorganizar prioridades sem pedir licença. Aquilo que durante muitos anos parecia essencial perde parte da urgência. Pequenos gestos ganham um valor inesperado. Um café preparado sem pressa, uma janela aberta para deixar o vento entrar, uma música antiga tocando ao fundo ou uma fotografia esquecida em uma gaveta passam a despertar emoções que antes quase não eram percebidas. Talvez seja nesse ponto que a história de Sandra de Sá encontre tantas pessoas. Não por representar uma exceção, mas porque revela algo profundamente humano. Em algum momento, todos acabam conversando com o próprio passado, tentando entender o caminho percorrido e aquilo que realmente permaneceu. Então surge uma pergunta inevitável. Será que o sucesso, por maior que seja, consegue preencher todos os espaços deixados pelo tempo? E quando as luzes do palco finalmente se apagam, o que continua caminhando ao lado de um artista? Talvez não sejam os troféus, nem os números, mas as lembranças construídas ao longo da jornada, o carinho preservado na memória de quem ouviu suas canções e a serenidade de reconhecer que algumas histórias continuam vivas, mesmo quando o mundo parece seguir em silêncio. No fim das contas, talvez aquilo que permaneça não seja apenas a fama conquistada ao longo dos anos,
mas as marcas invisíveis que uma trajetória sincera consegue deixar na memória das pessoas. Mais de 4 décadas dedicadas à música não podem ser resumidas por números, capas de discos ou fotografias antigas. Elas se revelam em cada canção que continua despertando lembranças, em cada melodia capaz de transportar alguém para um momento importante da própria vida e em cada emoção que atravessa gerações sem perder a força. Sandra de Sá construiu uma identidade artística que sempre foi reconhecida pela intensidade da interpretação e pela autenticidade de sua voz. Mesmo quando o tempo muda o ritmo da rotina, aquilo que foi criado com verdade continua encontrando espaço no coração do público. Hoje sua presença pode ser mais discreta do que em outros períodos da carreira. Os holofotes já não fazem parte de todos os dias, os grandes espetáculos não ocupam a agenda com a mesma frequência e a velocidade da juventude ficou para trás. Ainda assim, isso não significa desaparecimento. Existem artistas que deixam de aparecer semanalmente na televisão, que já não ocupam o centro das manchetes e que caminham por uma vida muito mais tranquila, mas permanecem vivos na lembrança de milhões de pessoas. Basta que uma música comece a tocar para que histórias inteiras despertem outra vez. É como se o tempo recuasse por alguns instantes e devolvesse ao presente sentimentos que jamais foram realmente embora. A velhice pode tornar os passos mais lentos, pode transformar hábitos e impor um ritmo diferente ao cotidiano, mas não possui o poder de apagar uma caminhada construída com talento, dedicação e perseverança. Aquilo que foi semeado durante tantos anos continua florescendo de maneiras silenciosas, muitas vezes longe das câmeras, mas profundamente presente na memória coletiva. Talvez seja essa a forma mais duradoura de reconhecimento que um artista possa receber. Em uma tarde qualquer, Sandra de Sá permanece sentada perto da janela, enquanto a cidade segue seu movimento apressado do lado de fora. Carros passam, pessoas atravessam as ruas, compromissos começam e terminam sem que o relógio interrompa seu curso. Dentro da sala, apenas o som delicado dos ponteiros acompanha o passar das horas. Em algum lugar, quase por acaso, um velho rádio volta a tocar uma de suas canções mais conhecidas. Alguém sorri ao reconhecer os primeiros acordes. Outra pessoa canta baixinho sem perceber. E talvez seja justamente nesse instante simples, distante dos grandes palcos e das luzes intensas, que a verdadeira permanência de um artista revele toda a sua força, porque certas vozes não desafiam o tempo lutando contra ele, mas aprendendo a existir para sempre dentro da memória de quem um dia se emocionou ao escutá-las.